Então, pessoal, eu estou muito animado hoje por estar com meu grande amigo, meu herói, Iago Angelucci, falando de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, estado do Paraná, Brasil. E ele vai estar falando sobre a cosmovisão bíblica da comunicação. Talvez ele pode falar um pouco mais dele mesmo, mas ele é parte do Conselho de Liderança da Jocum no Brasil, no Paraná, na cidade, na base aí, e ele lidera muitas escolas, ele lidera a parte de treinamento e logística da base. É, então, ele e a esposa Natália, o Pedro, e o filho deles, e também tem um outro que está a caminho. São grandes pessoas muito queridas para nós. Então eu vou passar para o Iago. Iago, talvez de vez em quando eu faça uma pergunta ou outra, mas você fica bem à vontade. Obrigado, grande Davi. Na verdade, Davi é meu pastor, viu, gente? E eu me sinto muito honrado pelo convite de poder conversar um pouco, falar um pouco sobre aquelas coisas que Deus vem nutrindo na minha vida ao longo dessa carreira ministerial. Eu cheguei na Jocum pela porta de entrada, aí, como todo mundo da ETED, mas a minha ETED era um pouquinho diferente, ela tinha um foco na área da comunicação, né? E eu me interessei muito por aquilo. Na época, eu já tinha uma formação na área de design, de produção de conteúdo, de vídeo, fotografia. Só que eu não fazia ideia como que a Bíblia se relacionava com isso, como que eu poderia usar esse dom, esse meu talento na área da comunicação. E acredito que muitos de vocês, quando ouvem essa palavra comunicação, na verdade, nas minhas salas de aula, quando eu pergunto assim para os alunos, o que você acha que é comunicação, né? Você sabe que a maioria das respostas, elas estão envolvidas nas questões tecnológicas, né? Nas questões, comunicação é a minha mídia social, comunicação é o meu celular, comunicação tá muito ligada às tendências tecnológicas hoje, né? E eu, nessa minha caminhada aí, que já tem 15 anos já que eu estou no campo missionário, eu venho aprendendo um pouco mais sobre como que a Bíblia aborda esse assunto, como que é a cosmovisão bíblica da comunicação. Nós podemos cometer um erro, né, e eu já cometi esse erro, que é limitar a comunicação a uma única esfera de influência, achar que a comunicação está num lugar guardado, né? E não, a comunicação ela não é uma esfera, ela não é um lugar que está encaixotado lá, e talvez a gente pense assim, alguém vai trabalhar na esfera de comunicação, alguém vai... Deixa isso para os caras que são mais nerds, né? A gente usa até esse termo, né? Os nerds, eles vão cuidar da comunicação. E nunca foi isso. Deus nunca quis privatizar essa área da nossa vida ou terceirizar ela, né? Na verdade, a comunicação, o universo da comunicação bíblica é muito mais profundo, é abrangente do que nós imaginamos, né? Quando nós falamos sobre comunicação, nós temos que entender que nós estamos falando sobre o ser humano por completo. Na verdade, não existe nada no universo que não expresse comunicação, que não comunique, que não crie uma conexão ou que tente criar uma conexão, né? Nós mesmos, né, os seres humanos, nós temos tanta expressão de comunicação que está atrelada a nós e que isso não é áreas tecnológicas na nossa vida, né? Nossa linguagem verbal, nossa linguagem não verbal, nossa comunicação formal, informal, nossa comunicação é às vezes intencional ou muitas das vezes a gente comunica de forma não intencional. Dentro agora de você aí, né, você está me ouvindo e você está comunicando consigo mesmo, com a sua comunicação intrapessoal, seus sentimentos, a sua autoconversação, as suas crenças fundamentais, a nossa comunicação interpessoal com as pessoas, a nossa família, a nossa congregação, a nossa igreja, a minha base missionária aqui, a que eu faço parte. A gente tem tanta expressão de comunicação diária, tantas pessoas tentando criar entendimento e qualidade nos seus relacionamentos, e eu uso essa frase, né?
qual que é o nosso objetivo como seres que estão comunicando o tempo todo, né? A primeira é criar entendimento e a segunda é qualidade dos nossos relacionamentos. Esse é o nosso alvo como comunicadores, né? E eu uso a máxima, né? Qual que é a máxima que eu uso, Davi, e aqueles que estão nos ouvindo? É que você não tem como não comunicar. Você não tem como não comunicar, né? Isso está entrelaçado no nosso DNA, na nossa criação, isso está intrínseco no ser humano. Nós não temos como não comunicar. O seu silêncio é uma comunicação. Sua pausa, o que você veste, o que você mostra, o que você esconde também, está comunicando algo sobre você. Quando eu falo sobre a cosmovisão da comunicação, às vezes a pessoa pensa, o Iago vai falar sobre um versículo ali que a Bíblia mostra sobre o que é a comunicação na Bíblia, né? Olha só como que o nosso Deus é relacional. É um Deus que está se conectando e se relacionando com a humanidade. A maior expressão de comunicação é a Bíblia toda. São os evangelhos, são as cartas. Ali nós temos poemas, nós temos histórias, nós temos narrativas. Então, toda a Bíblia é uma grande façanha de comunicação. E nós, os seres humanos, nós somos uma grande façanha da criação de Deus, porque Ele nos criou para comunicar e se relacionar. Tanto com Ele quanto com a criação, né? A nossa origem está ali no Jardim do Éden. Quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, né, e a nossa semelhança. A própria palavra, né, façamos o homem, né, e disse Deus, façamos, é uma expressão de diálogo, é uma expressão da Trindade, num diálogo, criando um ser para ter as mesmas características que ele. Todas as respostas que nós buscamos, elas estão na Bíblia, elas estão em Deus, é o nosso manual de instrução, para entender a comunicação e de que Deus é comunicação e Ele nos cria para as relações. Deus cria o indivíduo não para ser individualista, Deus cria o indivíduo para compartilhar, para expressar opinião, para ter diálogo com Ele. É muito interessante ver que Deus na criação, depois de criar o homem e a mulher, Ele tem encontros com o homem, Ele vai até o jardim, né, o relato ali da criação deixa muito claro Deus visitando o homem no final do dia para ter uma boa conversa, para saber a opinião, para saber como está as coisas, como está a vida, né? Então, essa primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que não deixe com que a comunicação seja algo terceirizado da sua vida. Entenda que essa é uma das áreas talvez mais importantes, porque ela fala de todo, ela fala do seu coração, ela fala da sua mente, ela fala de como você se relaciona com o meio que você vive, com a sua família, com seus estudos, com tudo que faz parte da sua vida. A comunicação, como dentro do nosso organismo, nós temos ali o sistema nervoso central. Nós não vemos ele, mas é ele que mantém todas as coisas funcionando. Você já parou para pensar como seria a sua empresa, o seu negócio, a sua igreja, a sua família se não tem ou se está faltando algum aspecto da comunicação? O caos que é. O nosso sistema nervoso central é a mesma coisa. Nós estamos recebendo e trocando informações simultaneamente e mantendo todas as coisas funcionando, né? Eu não preciso dizer para o meu coração que ele precisa bater. Eu não preciso dizer para o meu pulmão que ele precisa respirar. Mas dentro de mim existe essa comunicação instantânea que mantém tudo funcionando. E é assim com a criação também. É assim que Deus criou todo o universo. Numa grande harmonia, onde que tudo comunica e há uma resposta e se cria entendimento e se cria qualidade naquilo que Deus fez. Então, o nosso DNA da criação de Deus é relacionamento. Então, se eu posso traduzir para vocês de uma forma melhor o que é comunicação, eu quero dizer para vocês que a comunicação ela é
relacionamento. Não tem nenhuma outra palavra que possa descrever melhor o que é a comunicação. Nós vemos o Deus, um ser relacional, criando o homem para se relacionar. Deus é tão interessante que ele é uma comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito. E Deus é tão interessante na sua comunidade que o céu não é um lugar de solidão. Eu nem sei, mas tem tanta coisa no céu, né? Nós temos anjos, nós temos seres, nós temos anciãos ali que estão adorando ao Senhor. O céu é uma grande comunidade. Ou seja, Deus não é aquele cara sentado num trono triste, sozinho ali, julgando a terra e julgando os pecados dos homens, né? Deus é uma pessoa muito alegre e divertida. Ele está no meio de uma diversidade. Deus está no meio de uma grande comunidade. E esse é um convite para nós também, né? Sairmos desse lugar de isolamento, sair desse lugar de solidão e se encontrar com a diversidade da criação de Deus. Então, Deus é comunicação porque ele é relacionamento. Da onde que começou isso? Começou na eternidade. A comunicação sempre existiu. Ela é algo eterno porque ela começa em Deus. No princípio, Deus, e ela segue para toda a eternidade, depois de Apocalipse, porque nós temos ainda a nossa vida eterna com Deus na sua glória. E lá, gente, nós não vamos ficar sozinhos. Lá a gente não vai ficar numa solidão eterna, num lugar onde nós não temos nada para celebrar e para fazer. Nós teremos uma comunidade nos esperando. Deus viu que o homem estava sozinho e viu que aquilo não era bom para ele. Deus cria uma comunidade para o homem chamada casamento, e depois vem os filhos e toda a dinâmica de cultivar as relações, cultivar uma boa comunicação. O próprio nome de Deus, né, é o Elohim, né? O Davi pode até falar melhor isso, né? O nome Elohim, a expressão do nome Elohim, não é um Deus singular. É uma expressão que nos traz mais uma ideia de plural, uma unidade composta. O próprio nome de Deus que está ali escrito na Torá, né, de Eloá, de Elohim, muitos estudiosos da palavra vão chamar isso de um plural majestático, né? Algo que é diversidade, mas ao mesmo tempo é um. Você não consegue dividir, mas você consegue ver expressões, você consegue ver diversidade. Na verdade, falar sobre a Trindade é uma grande dificuldade para nós, porque nós temos uma limitação de entender como Deus funciona na sua pluralidade, mas ao mesmo tempo sendo um indivisível. É a mesma coisa que pensar como que a gente divide nós, né? Corpo, alma e espírito, né? Nós somos isso. Nós somos criados dessa forma, corpo, alma e espírito. Nós não somos uma única coisa, mas ao mesmo tempo somos. Nós temos essas expressões. E quando você vai para a criação, você olha a matéria, você olha o sólido, você olha o líquido, você olha o gasoso, mas, puxa, a água se manifesta dessa forma. A água pode ser encontrada em forma líquida, sólida, gasosa. É 3 expressões de um. E você olha para outras coisas na matéria, corpo, alma, espírito. Você olha para a matemática, você vai ver altura, largura e profundidade. Você vai olhar a linha do tempo, você vai ver passado, futuro e presente. Uau! Isso nos empolga em ver a diversidade num Deus que é plural, mas ao mesmo tempo ele é um, né? Novamente, comunicação é relacionamento. Comunicação não é o seu Facebook, não é o seu Instagram, ela faz parte do processo de comunicação, porque nosso convite ali no Jardim do Éden é para que fôssemos pessoas relacionais e com relacionamentos saudáveis.